Se eu quero ter renda mensal proveniente dessas empresas, pergunto, por que eu vou vender? Se eu quero a renda mensal, para que eu vou aplicar na renda fixa? Se é perda fixa, se eu ganho no mercado 100% e o mercado te dá a oportunidade de ganhar muito mais, além dos dividendos, não é isso? Então, o que o cidadão precisa fazer para se aposentar? Eu acho que para ficar rico, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma trajetória. Eu invisto na geração de riqueza. Então eu digo a vocês o seguinte, como é que se gera riqueza? Riqueza se gera você fazendo o seguinte, você investindo, criando oportunidades para que um negócio se desenvolva, cresça, prospere, contribua com empregos, contribua com impostos, contribua finalmente com o desenvolvimento da nação. A minha carteira de renda mensal, ela se resume a mais ou menos 10 ou 11 empresas. Essa é a carteira que eu não vendo, não dou, não troco. Por quê? Porque eu não sou acionista minoritário dessas empresas, eu sou um pequeno dono. Das outras, eu sou acionista minoritário. Então, esses papéis são aqueles que alimentam a minha renda mensal. Os outros, eles alimentam a minha condição de oportunidade. Eu aloco os meus recursos, a exemplo de todos os países desenvolvidos, eu invisto na geração de riqueza. O meu patrimônio está diretamente focado na geração de riqueza. Agora eu estou começando a internar outros papéis para pulverizar um pouco mais e fazer com que as receitas elas possam provir de mais empresas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou repondo algumas ações, das quais eu já tive, que perderam consistência, perderam referência. La Libra do Brasil, Banco Santander, Taesa, TRPL, CEMIG, porque elas me proporcionam um negócio chamado renda mensal. Se eu quero ter renda mensal proveniente dessas empresas, pergunto, por que eu vou vender? Se eu quero a renda mensal? Elas veja bem, eu não diria talvez que elas são altas pagadoras de dividendos. Elas são pagadoras regulares de dividendos e distribuem os proventos na razão direta que elas proporcionam resultados. Tem anos que os resultados são melhores, tem anos que os resultados são menores. Por isso é importante você ir desenvolvendo metas para que a renda mensal não caia. Um ano que der menos, você vai ter mais ações, então você vai receber mais. Você vai receber sempre mesmo que seja um pouquinho menos. Eu interpretei oportunidade, mas deve ter umas 10 ou 15. Mas é tudo oportunidade. Por exemplo, a Cielo é oportunidade, a IRB é oportunidade. Então tem outros papéis também, por exemplo, eu comprei um pouco de Braskem. Então, por exemplo, a Cielo, que eu comprei a R$2, ele dá a 5,10, 5,15, é uma oportunidade que me deu 100%. Por exemplo, eu comprei ações há 10, 12 anos atrás da Cosan a R$2,70 e vendia R$90. Entendeu? Então, a R$2 era uma ótima referência de compra e a 90 uma excelente referência de venda. Aí o que a Cosan fez? Vou fazer um desdobramento. Minhas ações custam muito caras e elas estão muito acima da mediana de mercado. Então, para que você possa inspirar o cidadão também a comprar ações para elas mais ou menos se posicionarem dentro da mediana. Então quem tinha uma ação ganhou 3 de presente, ficou com 4. Então o preço de R$90 dividiu por 4, então ela veio para R$20. Eu falei, agora eu vou comprar de novo, porque é um novo ciclo. Entendeu? Então eu estou comprando ações da Consul e estou montando metas muito mais audaciosas do que aquela que eu montei. Tá entendendo? Então o que acontece? Quando eu recebo alguns dividendos e o papel não está no preço para mim comprar, os papéis que eu formo e completo com a minha carteira de previdência, evidentemente eu não vou deixar embaixo do colchão, porque isso é uma coisa que sumiu da atividade natural. Então, você coloca em uma aplicação de resgate automático. Não existe a intenção de ganhar, existe a intenção de guardar o dinheiro em algum lugar que não seja embaixo do colchão. Contudo, nem sempre as oportunidades de mercado elas se apresentam para que você possa então oferir os benefícios dos preços atrativos. Então, eu costumo dizer, e isso é uma realidade que poucos imaginam e interpretam. Quando você direciona um recurso para uma renda fixa,
que eu volto a repetir, nesse país não existe renda fixa. Existe uma renda que é garantida para te remunerar um determinado capital, mas não é uma renda. Eu diria que até é uma perda. Mas o que eu faço? Eu aguardo e quando aparece a oportunidade, então, eu acentuo a compra dos papéis. Eu coloco um resgate de renda automática. É um CDB de resgate automático, tá entendendo? Essa parte que fica guardada, ela é uma parte insignificante perto do patrimônio. 2%, 1%, 2%. E nunca fica maior que isso. Porque quando cresce um pouco, aí aparece a oportunidade, aí você compra, diminui. Tá entendendo? Olha, é uma parcela que oscila. Ela oscila por quê? Porque o mercado, ele é de renda oscilante, de renda variável, não é isso? E nós, então, vamos na razão direta de que essas oportunidades ocorrem, a gente vai acentuando e vai aumentando a posição nos papéis de renda variável que formam a carteira. Então, o que acontece? Esse dinheiro fica guardado na expectativa de consagrar aquilo que eu interpreto ser o mercado de ações no Brasil. Então, o recurso que eu tenho fora do mercado, ele é exclusivamente guardado para a expectativa de operar na geração de riqueza. Para que eu vou aplicar na renda fixa? Se é perda fixa, se eu ganho no mercado 100% e o mercado te dá a oportunidade de ganhar muito mais, além dos dividendos, não é isso? Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou colocando algumas outras empresas também para tentar melhorar um pouquinho mais o perfil da minha carteira de renda mensal. O ABC da aplicação é o seguinte, nunca confie seus recursos sem que você participe. Não dê o dinheiro assim, por muito bom que seja o portal, por muito grande que seja, a gente percebe o seguinte. Eu vou dar só um exemplo, porque é um exemplo, é palpável, saiu no jornal. O Itaú deu 7 bilhões. Quanto deu o Itaú de lucro? 7 bilhões. Um exemplo. E esse lucro está amparado por você, porque você aplicou lá e ele tem o lucro, você tem o prejuízo. Não dê o seu recurso assim, por muito majestosa que possa ser a imagem da empresa, tá entendendo? Eu dei o Itaú, mas é o Itaú, o Bradesco e todos eles. Eu dou muito valor a um patrimônio chamado patrimônio físico. O que é um patrimônio físico? É aquilo que você vê, você apalpa, você sente. E eu não dou valor para o patrimônio intelectual. O patrimônio intelectual, ele pode ter morte súbita. O patrimônio físico, não. Eu não invisto em atividades como comprar ações claras de tecnologia, porque está na cabeça de um cara. Esse cara morre, a tecnologia vai para o inferno, vai para o vinagre. Então eu não tenho a ambição de querer ficar rico de repente. Eu acho que para ficar rico, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma trajetória. Eu não invisto em aviação, eu não invisto em construtoras, eu não invisto em, por exemplo, shoppings, que na verdade, em última análise, também é um varejão, né? Eu não invisto também em turismo. Eu não invisto, em geral, em coisas que associam as pessoas, que façam com que as pessoas se associem, tá entendendo? Por exemplo, construção eu não aplico. Por que não aplica? Porque eu não aplico porque o país ele tem um sistema que o maior exemplo que eu tenho que você não deve aplicar em construção, sabe qual é? É o fato de um dia o Banco Nacional da Habitação quebrou. Por quê? Porque a inflação é muito maior do que a correção. Até o banco quebrou, imagina. E ações é muito diferente do imóvel, por quê? Porque o imóvel, quando você compra, você não pode vender um tijolinho, nem a telha, nem o reboque. Você tem que vender o imóvel. Varejo não gera riqueza, não gera riqueza. Quem gera riqueza é a Brasmotor, é quem faz a geladeira, não quem vende. Ele gera riqueza. Gostaria, inclusive, de acentuar uma coisa que alguns interpretaram de uma forma totalmente desvirtuosa e desvirtuada. Veja bem, eu não desejo, eu vou torcer para que o Magazine Luiza nunca quebre. Se precisar da minha orientação e ajuda, eu vou e ajudo. Acontece que não é o Magazine Luiza, é a atividade que ela tem uma deficiência muito forte no que diz respeito, porque as empresas de varejo são empresas de capital intensivo, elas precisam sempre estar se capitalizando. Eu desejo a dona Luiza Trajano que ela continue
administrando brilhantemente a Magazine Luiza, como ela o fez, não é isso? Conseguiu fazer com que o papel chegasse a R$150. Isso é digno de uma credibilidade que eu nunca consegui, tá entendendo? Mas, para deixar claro, que eu não torço, não desejo e não quero que o Magazine Luiza quebre. Eu dei o exemplo do Magazine Luiza, como eu poderia ter dado o exemplo de 40 outros que quebraram. Sloper, Mesbah, Clipper, Arapuã, de 40, vai, que eu não me lembro de todas, entendeu? Eu digo aos senhores o seguinte, eu vou contar um negócio que é verdade, e faz muito tempo que eu não vejo essa senhora, 10, 15 anos atrás, quando o mercado ainda proporcionou oportunidades melhores do que está ocorrendo agora, chegou uma senhora que ficou viúva. Ela chegou para mim e falou, seu Barsi, eu moro num apartamento, num prédio, que tem 2 andares, tem 6 apartamentos, não tem elevador, não tem nada. Tem 3 apartamentos embaixo e 3 apartamentos em cima. Meu marido morreu, deixou para mim um seguro, que era acho que 60, 70 mil reais. Eu disse para ela o seguinte, olha, nós estamos numa situação de mercado agora muito favorável, né? Então, talvez possa ser muito mais interessante, ao invés da senhora pegar o dinheiro e comprar o apartamento, a senhora, com o lucro, a senhora paga o aluguel, que era um aluguel insignificante. E ela fez isso. 3 anos depois, ela falou, seu Barsi, o senhor é uma pessoa que caiu na minha vida, não sei o quê. Sabe por quê? Porque eu tinha dinheiro para comprar um apartamento, hoje eu tenho dinheiro para comprar um prédio. E que beleza, né? Fiquei muito feliz com isso. Então, isso não é um exemplo que acontece todo dia, porque o mercado ele não está tão assim receptivo para gerar resultados tão grandes. Mas mesmo numa situação que nem a de hoje, a Cielo deu 100% de lucro. Eu gostaria que isso fosse levado adiante por vocês, porque a minha didática não é tão assim, não é tão positiva como já o foi no passado. Eu fui professor universitário, eu dava aula de valor e formação de preço, como se formam os preços. E hoje a gente já tem assim um resquício de alguma falta de lembrança, não é isso? Então eu deixo a você, que é jovem, e tem todas essas características, para desenvolver uma didática ao cidadão que procure mostrar para ele o ABC da aplicação. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que alguém um dia escreveu, não fui eu que escrevi. Há pouco tempo atrás, teve um cidadão que mandou um e-mail para mim, então ele escreveu assim para mim, seu Barsi, para mim, o senhor é uma pessoa que tem a visão de uma águia, tem um faro de raposa. Poxa, será que é tudo isso? Tem a paciência do jacaré, tem a estratégia da hiena e a liderança do leão. Falei, meu Deus do céu, será que eu sou tudo isso? Tá entendendo? E ele mandou para mim, falou, para chegar onde o senhor chegou, precisa ter isso. E, poxa vida, me sinto honrado com isso. Então eu recomendo a vocês o seguinte, procurem ter a visão da águia, a paciência do jacaré, a disciplina da hiena, o faro da raposa e a liderança do leão. Coloquem isso dentro da vossa filosofia que um dia vocês chegarão onde eu cheguei. Eu só queria me despedir agradecendo a todos vocês e dizer o seguinte, qualquer pessoa pode chegar onde eu cheguei. Eu fui engraxate quando eu era moleque, porque eu não tinha profissão nem nada, e a maneira que você tinha de... Porque como um moleque de 8 ou 9 anos possa ter feito um patrimônio como eu fiz. Se eu fiz, você também tem condições de fazer. Isso é óbvio, só que eu recomendo o seguinte, vocês se inspirarem na minha trajetória para que vocês possam um dia não ser igual que eu, muito melhor do que eu, ok? Um grande abraço a todos.